A paz do Senhor, queridos irmãos. Convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, para nós lermos o que nos diz a palavra de Deus. A partir do verso 1 diz assim, 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Certamente você já ouviu ou até já cantou um hino que tem uma frase marcante. Diz assim: ninguém explica Deus. Essa frase curta mostra uma verdade extraordinária que o coração humano muitas vezes tenta ignorar. Ninguém pode transformar o Deus vivo em algo manipulável, previsível, ou que possa ser controlado. Quando tentamos encaixar Deus em nossas categorias ou símbolos, nós estamos tentando diminuir a sua glória, mas isso não é possível. Essa tentação não é apenas coisa da antiguidade. Alcança o coração religioso de hoje também. Alguém pode cantar louvores, preservar tradições religiosas, cumprir cultos e rituais e ainda assim tentar controlar Deus, usando sua presença como garantia de sucesso, de proteção ou de legitimidade espiritual. E a grande pergunta é: o que acontece quando tentamos colocar o Senhor ao lado dos nossos ídolos modernos? O texto que nós lemos deixa claro que Deus é soberano, que Deus é absolutamente incomparável, Ele não aceita ser reduzido, comparado ou controlado. E nós vamos olhar para o texto de 1 Samuel, capítulo 5, quando a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus, e aos olhos humanos, o Deus de Israel havia sido vencido. Mas aqui há uma questão muito importante, queridos. Deus nunca perde o controle da história, mesmo quando o seu povo perde o discernimento espiritual. E quando Israel não conseguiu defender a santidade da arca, o próprio Deus se encarregou de defender a sua glória. A primeira coisa que olhamos para o texto é que os homens querem submeter Deus. O texto começa dizendo que os filisteus tomaram a arca, aliás, no capítulo anterior isso é descrito, mas diz que eles levaram a arca para o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Os filisteus eram um povo que veio do mar e o seu deus tinha uma cabeça de peixe. Dag em hebraico é peixe, e Dagon então era o senhor peixe. Eles colocaram ali a arca de Deus como um troféu diante do seu Deus, achando que Dagon havia vencido o Deus de Israel. Eles quiseram então usar a arca como um troféu.
Israel já tinha tentado usar a arca como um amuleto, a presença de Deus como um amuleto. E, no entanto, todos vão descobrir que Deus não pode ser manipulado de acordo com as nossas vontades. Nós vemos que muitas pessoas ainda hoje, eles não rejeitam Deus, mas querem usá-lo. Colocam Deus como se fosse alguém que apenas vai ajudar a cumprir os nossos planos, que legitime as decisões que já foram tomadas, que nos façam cumprir sonhos já definidos, que seja aquele que abençoa projetos que nunca passaram pelo crivo da sua vontade. E muita gente ora não para se submeter a Deus, mas para ganhar permissão ou a sua bênção para as coisas que eles querem fazer. Os filisteus tentaram usar aqui a arca como um troféu. E hoje, muitas vezes, nós confiamos mais em campanhas, em posições ministeriais, do que em uma vida de obediência a Deus. Mas nós descobrimos nesse texto que Deus não é um ícone religioso, não é um objeto religioso. Ele é o soberano da história, não pode ser controlado, não pode ser contido, não pode ser usado como um amuleto. E aí nós vemos no texto que quando os homens querem controlar Deus, Deus mostra sua superioridade absoluta. Colocaram a arca de Deus, que era o símbolo da sua presença, diante do ídolo Dagon. Mas no dia seguinte, o texto diz no verso 3 que lemos que quando eles entraram no templo, Dagon estava caído com o rosto em terra, prostrado diante da arca do Senhor. E aqui há uma figura esplêndida, sem qualquer intervenção humana. O ídolo Dagon cai prostrado diante do Deus de Israel. Cair com o rosto em terra, na linguagem bíblica, é um gesto de adoração, de submissão. E agora está lá o que eles achavam o Deus vencedor, o Deus que havia vencido a batalha, prostrado diante da arca do Deus de Israel. E os filisteus simplesmente o levantam, o colocam no lugar como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um acidente, ignorando a realidade espiritual que estava diante deles. Porém, no dia seguinte, quando eles chegam lá, não somente Dagon está de novo prostrado diante de Deus, como agora a sua cabeça e as suas mãos estão cortadas e estão colocadas lá na entrada do templo. A cabeça no mundo antigo representa a autoridade e as mãos representam poder, aquilo que ele faz. Quando alguém tem uma mão poderosa, tem poder. E o texto então mostra de forma clara e contundente, diante do Senhor soberano da história, Dagon não tem autoridade e nem tem qualquer poder. Deus não debate com ídolos, ele os derruba. A glória do Senhor não se manifesta apenas por argumentos, mas por atos soberanos. Dagon não caiu porque alguém o empurrou. Caiu porque não pode permanecer em pé diante da presença do Senhor soberano da história, o Deus que controla todas as coisas. E aqui que nós trazemos uma lição muito importante para nós, queridos. Deus derruba os ídolos modernos ao mostrar que ele é superior e que ele é o único Deus que tem autoridade, que tem poder. Quantas pessoas, apesar de não se prostrar diante de uma estátua, mas estabelecem o sucesso como seu ídolo, o dinheiro como seu ídolo, ideologias como seu ídolo, a sua própria autossuficiência como seu ídolo. Mas quando Deus se manifesta, ele derruba estes ídolos, porque algo precisa cair
se está tomando o lugar de Deus, esse Deus que é Senhor absoluto sobre a história. E às vezes Deus permite que os nossos ídolos se quebrem para nos libertar deles. Não por crueldade, mas por graça e para mostrar que Ele é o único Deus em quem nós podemos confiar inteiramente. Dagon está caído para mostrar só há um Deus que nunca é derrotado, que nunca é derrubado. Só há um Deus que nada pode vencê-lo. Só há um Deus que nada pode resistir a ele ou parar em pé diante da sua presença. Só há um Deus que não cede a nenhuma circunstância. Quando colocamos a nossa confiança no dinheiro, no status, na ideologia ou em nós mesmos, em algum momento isso vai cair, vai falhar, vai quebrar. Os homens colocam Dagon de volta na sua prateleira, mas aquilo vai cair outra vez porque não há poder nestas coisas. O Deus verdadeiro é o único que é Deus soberano sobre todas as situações. Mas ainda vemos que, mesmo quando os homens veem a superioridade absoluta de Deus, eles o rejeitam e Deus então julga a arrogância religiosa dos homens. O texto nos diz, no verso 6 em diante, que a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod. Se as mãos de Dagon estavam cortadas, as de Deus estavam operando poderosamente. A mão do Senhor fala exatamente desta sua ação poderosa, irresistível, dessa sua ação direta, justa. E Asdod, uma das 5 cidades filisteias, onde estava ali o templo de Dagon, vai receber o juízo de Deus, porque eles estavam simplesmente tentando profanar o que é santo, colocar Deus no nível ou abaixo até dos falsos deuses deles, mas Deus pesa sua mão sobre aquela cidade. Mas então o que acontece? Os filisteus reconhecem que Deus tem poder, reconhecem que a mão dele não está cortada como a de Dagon, que ele está pesando sobre o seu povo, mas eles não se arrependem, não abandonam Dagon. Eles não dizem, o nosso Deus é fraco, nosso Deus está caído, vamos adorar o Deus verdadeiro. Não, eles apenas tentam se livrar da presença de Deus em vez de se submeter à sua soberania. E há muita gente que vive ainda assim, reconhece o poder de Deus, mas resiste à sua autoridade. Reconhecem que a mão de Deus é poderosa, mas não querem se submeter a Ele, não se arrependem, preferem afastar a arca, a abandonar a sua idolatria. Ainda hoje, muitos admiram Deus, muitos reconhecem o poder de Deus, mas não se rendem a Ele. Quando adolescente, morei numa cidade na Paraíba e na mesma rua da nossa casa havia um local onde se batiam os tambores e se ofereciam coisas a deuses. E ali, quando eles começavam a bater os tambores, a primeira coisa que diziam é: ninguém pode mais do que Deus. Reconhecem o poder de Deus, mas não querem se submeter a Ele. Ainda hoje há pessoas que, diante de Deus, buscam apenas alívio, mas sem arrependimento. Querem se livrar do sofrimento como o povo de Asdod, mas não do pecado. Eles queriam que Deus fosse embora, mas não queria que Deus transformasse o coração deles. E aí nós precisamos perguntar, nós buscamos a Deus para que Ele mude as circunstâncias apenas, ou para que Ele nos mude? Porque a presença de Deus é incômoda para quem não quer obedecer. Aqui a arca se tornou um problema, não uma bênção. Quando Deus confronta nosso pecado, nosso orgulho, nossa falsa segurança, nós temos 2 opções. Ou nos arrependemos e buscamos a Ele, ou nos afastamos de Deus e perdemos a sua bênção.
Nós vemos nesse texto, queridos irmãos, uma verdade absoluta. Deus é Senhor da história. Não pode ser contido, não pode ser manipulado, não pode ser comparado, e mostrará a sua glória destruindo os ídolos em quem confiamos. Mas nós precisamos cair diante dele prostrados, não obrigados por seu poder, mas voluntariamente tocados por sua glória e sua graça. Há uma verdade nesse texto que se cumpre plenamente em Cristo. Um dia, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Um dia todos cairão prostrados diante do Senhor maravilhoso que na cruz pagou o preço por nós. Ali na cruz parecia que Deus havia sido derrotado, mas era engano. Ele estava triunfando sobre principados e potestades, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, despojando os principados e potestades. Ele expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A arca, símbolo da presença de Deus, poderia até ser capturada, mas o Deus da arca não pode ser contido, não pode ser manipulado, não pode ser colocado dentro das nossas caixas. Assim também, a morte não pôde deter a Cristo, nem nada pode detê-lo, mas nós precisamos nos prostrar diante dele. Então nós olhamos para esse texto e trazemos algumas verdades conclusivas. Cuidado com a idolatria. Não tente colocar Deus a seu serviço, achando que ele é um ídolo que pode ser manipulado. Os ídolos podem ser colocados até de cabeça para baixo na janela para fazer o que queremos, mas Deus não pode ser usado assim. E ele não aceita estar ao lado de ídolos, como poder, dinheiro, uma tradição vazia ou mesmo sucesso ministerial. Onde Deus se manifesta, ele exige reverência e submissão. A glória do Senhor jamais será capturada por alguém. Nós precisamos nos deixar capturar pela glória de Deus, pelo poder de Deus e nos submetermos a Ele, porque quando o reconhecemos como Senhor absoluto e quando tiramos fora o pecado e não a presença de Deus, receberemos a sua bênção, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que esta palavra esteja guardada no seu coração.